Boa noite a todos, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Eu peço que vocês se coloquem no texto bíblico de hoje. Nós estaremos fazendo a leitura do verso 1 até o verso 11. Capítulo 12, do verso 1 ao verso 11, que é a primeira parte do texto. Aqueles que forem encontrando, por favor, se coloquem em pé, para que eu veja que todos já encontraram o texto. Primeiro aos Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ao verso 11. O texto diz assim: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus Cristo seja amaldiçoado. Eu acrescentei o Cristo, desculpe. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. O texto diz: pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito ou de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra mais uma vez está lida diante de nós. E como temos defendido aqui, e também ao longo do ministério pastoral desenvolvido por mim, o sermão tem uma tríade, que é a leitura da Bíblia, a explicação dela e a aplicação. Nós te pedimos que nesta noite isso aconteça para o louvor da Tua glória, que nós possamos entender aquilo que de fato foi o propósito do Teu Santo Espírito ao inspirar o Teu servo, o apóstolo Paulo, que através da iluminação que temos pelo mesmo Espírito, possamos compreender o que esse texto significou para a igreja em Corinto, no primeiro século, e o que significa para nós hoje, e que ela seja aplicada também em conformidade à Tua vontade para nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Os irmãos podem sentar. Para aqueles que nos visitam hoje, sempre nós temos aqui pessoas novas e a gente sempre está procurando informar o que nós estamos fazendo. A gente iniciou desde o capítulo 1 a exposição de 1 aos Coríntios, e aí nós chegamos ao capítulo 12, e hoje nós iremos fazer aí, conforme nós ficamos com a leitura, já está claro diante dos irmãos, do versículo 1 ao versículo 11. É importante você fazer a leitura do texto, principalmente dos versos ou capítulos anteriores, para compreender aquilo que está sendo dito. Por exemplo, a exposição do capítulo 11 tem muito a ver com a exposição do capítulo 12 completo, a exposição do capítulo 13 e a exposição do capítulo 14. Semana passada,
nós falamos que, ou na verdade desde semana retrasada, nós falamos que o que aconteceu, ou o que estava acontecendo no capítulo 11, acontecia concomitantemente, ou logo depois das coisas que aconteciam no capítulo 11, aconteciam aquilo que Paulo descreve no capítulo 12, a exposição que ele faz sobre a questão do amor no capítulo 13, que é uma espécie de parêntese, e aí volta ao capítulo 14. Então, são coisas que aconteciam. Por exemplo, a manifestação desses dons que o apóstolo Paulo cita aqui, que a igreja tinha, esses dons estavam sendo manifestados no momento em que a igreja se reunia. E o momento da reunião da igreja, inicialmente acontecia um banquete, onde as pessoas bebiam e comiam muito. E o apóstolo Paulo, no capítulo 11, vai dizer que no momento do culto, alguns estavam porres. E nós citamos para os irmãos que precisamos entender que nesse momento de culto, muitas vezes, algumas pessoas estavam falando em línguas que, conforme dizem por aí, são línguas estranhas. Existe uma tradução de Bíblia que utiliza o termo estranho, embora ele não esteja ou não faça parte do texto em grego. Eles profetizavam também nesse momento. Então, volte ao capítulo 11, faça uma leitura, porque tudo tem a ver. A partir do capítulo 11, nós temos conselhos do apóstolo Paulo que se referem à questão do comportamento dos irmãos no culto público. Então, eles se reuniam em culto, ou pelo menos para iniciar um culto, tinham uma ceia, tinha a ceia também, e tinha o culto, onde acontecia vários problemas. E aí nós, inclusive, dissemos aos irmãos que muitas pessoas atualmente utilizam como base, principalmente o capítulo 12 e o capítulo 14, para fundamentar, eu diria, algumas manifestações sobrenaturais que acontecem em algumas igrejas. Mas quando Paulo escreve a igreja aqui, ele está tratando sobre, ou pelo menos escrevendo para tratar alguns problemas sérios que aconteciam na igreja. Gente profetizando, eu disse, porre, ou falando em línguas porre, gente com raiva um do outro no momento do culto, e assim sucessivamente. Então, voltando para este capítulo, mais uma vez, ele também se refere ao uso dos dons no culto público, e esse capítulo em si é dividido em duas partes. A primeira parte foi justamente a que nós acabamos de ler, que começa do versículo 1 até o versículo 11. E aí, conforme ficou bem claro a leitura desse texto, nós temos aqui Paulo tratando sobre a variedade de dons. Nós acabamos de ler também anteriormente, outro texto bíblico que fala sobre dons. E aqui nós temos a apresentação de uma lista de dons. A Bíblia descreve vários dons, ela não escreve ou descreve todos os dons que os seres humanos têm. Paulo principalmente se limita, assim como Pedro, se limitam àquilo que a igreja manifestava como dom naquela época. Então, eles descrevem alguns dons. É claro que a Bíblia não está dizendo que só existem esses dons, não só existem os dons que são descritos aqui no texto. É claro que existe variedade de dons. E aí a gente olha para o mesmo capítulo e percebe que do versículo 12 ao versículo final do capítulo, nós temos uma espécie de ilustração. Você, inclusive, pode fazer a leitura sobre o texto, você vai perceber que é uma espécie de ilustração que Paulo faz, usando o corpo como fundamento para confirmar o que foi dito nos primeiros versículos, que são os versículos que nós acabamos de ler. Ele diz aqui que existe uma variedade de dons, e depois ele vai falar que esses dons vêm do Senhor, esses dons vêm de Deus Pai e também do Espírito Santo. Mas depois ele vai citar que, apesar de existir essa variedade, esses dons que são vários dentro da igreja, são semelhantes a um corpo, onde esse corpo tem vários membros, e embora esses membros sejam diferentes uns dos outros, eles são igualmente necessários para a boa funcionalidade daquele corpo. A igreja estava dividida, além de outras coisas que nós já citamos, havia uma divisão acerca dos dons, e inclusive
o texto vai deixar muito claro que alguns indivíduos estavam procurando dons que para eles conseguiam se sobressair no meio daquela igreja, daquela comunidade cristã. Eles conseguiriam, eu diria que aparecer mais, seria isso. Hoje nós iremos expor apenas os primeiros versículos, conforme nós já lemos aqui. Na próxima semana iremos concluir esse capítulo. Só lembrando que se você vier hoje e ouvir a exposição, você sai com a sua primeira asa. E aí você vem aqui na próxima semana e aí a asa está completa, porque você vai entender a argumentação do apóstolo Paulo. Então, por isso é que é importante nós ouvirmos o texto como um todo, para que possamos ter a completa compreensão daquilo que está sendo dito. Então, nós temos aqui, Paulo vai nos declarar nesse texto que o Espírito Santo é a fonte de tudo que somos espiritualmente. Não somos nós os detentores de espiritualidade ou até mesmo de nossas capacidades. Mais uma vez, aqueles irmãos estavam usando alguns dons, principalmente os dons sobrenaturais, que eram os que estavam sendo buscados para aparecerem. E o apóstolo Paulo vai destacar nesse texto o seguinte fato: o Espírito Santo é a fonte de tudo que somos, espiritualmente. Nós não somos a fonte daquilo que nós somos, nós dependemos de alguém, é o Espírito do Senhor que opera isso em nossas vidas. E aí nós iremos fazer o primeiro destaque, que seria, somente o Espírito Santo pode fazer o homem declarar que Jesus é o seu Senhor. Para fundamentar isso, então, Paulo vai fazer esse destaque. Então, a própria conversão nossa não depende de nós mesmos. Se fosse por mim, ou por você, ou por aqueles irmãos, pela própria iniciativa deles, não havia conversão. Mas vamos olhar o texto do início. Então, pegue a sua Bíblia e acompanhe. Paulo diz assim, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A palavra ignorante, em nosso contexto brasileiro, se refere a uma pessoa bruta, mas não é isso que o texto se refere aqui. Está falando sobre a questão de compreensão, ou de não entender o significado desses dons. É isso que Paulo está dizendo quando ele diz para os irmãos não serem ignorantes. Logo de início, nós percebemos aí que essa declaração nos faz entender que havia uma confusão na igreja quanto à natureza dos dons espirituais. E por isso, Paulo inicia dizendo que irá esclarecer o assunto, para que essa ignorância não pudesse continuar. E aí ele deixa claro que não havia nada na vida anterior dos coríntios que pudesse ser aproveitado quanto a esse assunto. Isso é importante devido ao contexto em que essa igreja estava inserida, ao contexto em que ela vivia. E essa declaração também é importante para nós, porque nós temos dito aqui para os irmãos e repetimos, comumente nós às vezes queremos trazer as bagagens que nós temos na igreja, as nossas influências. E Paulo vai dizer que esse tipo de coisa, que nós éramos influenciados anteriormente, não servem para nada quando falamos sobre espiritualidade. Uma das exigências do cristianismo é que, a partir do momento em que nós nos convertemos, ou somos convertidos a Cristo, a bagagem precisa ficar na porta, ou pelo caminho. Conversão significa algo desse tipo. Arrependimento significa isso também, em que nós precisamos romper com a vida anterior. Então, Paulo vai dizer para essa igreja isso aqui. Então, antes, para que vocês não continuem na ignorância, eu vou esclarecer, mas saibam de uma coisa: a vida anterior não serve de nada para que vocês possam compreender aquilo que eu estou dizendo para vocês. Essa vida anterior estava carregada de vários princípios malignos, onde Satanás operou de uma forma poderosa na vida daqueles irmãos. Talvez você pense assim, não, hoje eu vivo em um ambiente diferente. Hoje Satanás, ou pelo menos antes da minha vida, Satanás não operava como operava na vida dos coríntios, quando
nós pensamos na parte de idolatria. Eu penso que não é assim. Satanás tem usado as suas estratégias ao longo da história para que ele possa vítimas entre os seres humanos. Ele tem as suas formas e ele sempre está mudando, está assumindo nova roupagem para que ele continue enganando as pessoas. Aqui eu quero destacar a palavra levados, que em grego tem a ideia de levar embora ou ser arrastado. E aí essa palavra sugere os momentos de êxtases proporcionados pelas religiões de mistérios, que eram comuns àqueles irmãos. As religiões, o indivíduo era possuído pelo sobrenatural, influenciado por uma música, aquela música que mexia com os sentimentos, com o emocional do indivíduo, e eles chegavam a um ápice do sobrenatural. E parece-me que Paulo está dizendo isso, está lembrando aqueles irmãos que no passado, a vida que tiveram, que poderia ser considerado como algo espiritual, foi uma vida arrastada por algo que não era Deus, por algo que não tinha nenhuma influência de Deus, o que prestasse para que a partir disso eles pudessem compreender a nova vida. Não existe nada lá. Ele diz: sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos, ou vocês eram arrastados aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Isso ele está dizendo no versículo 2. O estado de êxtase dessas religiões atraíram, Paulo está dizendo, os coríntios para a idolatria. O único poder que eles ou elas tiveram sobre a vida de vocês foi de atraí-los para a idolatria. E nos parece que estava acontecendo a mesma coisa, e é justamente por isso que o apóstolo Paulo está escrevendo aqueles irmãos. Ele soube de alguma coisa que estava acontecendo na igreja, e ele fez uma correlação com aquilo que as religiões de mistérios produziram no passado na vida daqueles irmãos, e produziam ainda na vida daqueles que ainda não serviam ao Senhor. Então ele diz que o único poder que aquelas religiões tiveram sobre a vida daqueles irmãos foi a de conduzi-los à idolatria, e nada mais. Então não há nada que se aproveite naquilo que você tinha de espiritualidade no passado. Em seguida, Paulo afirma que o Espírito de Deus não maldiz o seu filho. Isso é muito importante. E aí a palavra que ele utiliza é a palavra anátema, que provavelmente vocês já leram. Essa palavra é uma palavra que faz parte do nosso contexto religioso, citar anátema, que literalmente significa aquilo que é separado para uma divindade, ou até mesmo aquilo que é abandonado pelos deuses, uma maldição, amaldiçoado, que é a nossa compreensão. Por que Paulo está dizendo isso? Olhe mais uma vez para o texto. Ele diz assim: por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus e afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Paulo está dizendo para aqueles irmãos que apenas sob a influência do Espírito Santo o homem pode reconhecer o senhorio de Cristo. E reconhecer que Cristo de fato é Senhor do universo não faz parte da natureza humana. Não há outra forma de isso acontecer. E aqui eu quero colocar algo para os irmãos. Existe um contraste, eu diria que colossal, nessa declaração, que nos parece que
é o que Paulo está querendo nos dizer. Os poderes demoníacos provavelmente estavam operando por meio de influências das religiões pagãs, fazendo os cristãos insultarem a pessoa de Cristo. Senão, Paulo não estaria fazendo esse tipo de afirmação. É provável que Satanás estivesse usando as linguagens estáticas que os coríntios falavam nos cultos para insultar Jesus, ou para maldizer Jesus, e Paulo soube disso, que alguém estava lá em nome de Jesus Cristo, dizendo que estava cheio do poder de Deus, e estava maldizendo a Cristo. Não há outra explicação para nós entendermos esse texto aqui. Notem só, voltemos para o capítulo 11, e a gente já disse, os irmãos estavam praticando o culto uns com raivas dos outros, e outros estavam praticando o culto cheio de vinho. E agora eles vão para o culto e vão falar em línguas, vão profetizar, vão falar palavras de sabedoria. Imagine o irmão levantando a mão na igreja, está acontecendo um problema, e ele vai lá e diz que tem uma palavra de sabedoria. A dificuldade que se tem de levantar, inclusive, a própria mão para falar. A igreja estava nesse nível, e dentro desse contexto, Paulo está dizendo: ninguém que fale pelo Espírito de Deus pode amaldiçoar Jesus. A única sugestão plausível é que alguém que estava dizendo: eu estou exercendo o meu dom de línguas, mas na hora de exercê-lo, ele estava falando mal de Cristo. Naquela época, havia pelo menos 4 ocasiões em que esse impropério poderia ser lançado sobre Cristo, e aqui nós queremos citá-los. O primeiro deles eram as orações nas sinagogas. Essas orações previam lançar maldição sobre qualquer indivíduo que era considerado herege. Então, tem alguém que nós entendemos que não está ensinando a Bíblia conforme os pressupostos ortodoxos do judaísmo, então esse indivíduo é considerado herege. E aí lançava-se maldição sobre ele naquele momento. Além disso, a lei dizia que maldito era todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Nós temos essa citação em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22, versículo 23, descrita por Moisés, e Paulo cita esse texto em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. E aí, o que vocês imaginam? Olha só, Jesus Cristo foi crucificado. Os cristãos diziam, em todos os lugares que eles iam, Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados. Mas o que aconteceu com esse Jesus? Ele foi crucificado. Imaginaram como é que um judeu ficava pensando, mas como? Se a própria lei diz que aquele que fosse pendurado no madeiro seria maldito de Deus. Isso com certeza fazia com que os judeus reunidos em uma sinagoga maldicessem ou insultassem Jesus de uma forma muito mais acalorada. Outra possibilidade, possivelmente os judeus utilizavam desse artifício para fazer cristãos judeus renegarem a sua fé. Eles lançavam essa maldição na sinagoga sobre os hereges. Então, Jesus Cristo e os seus seguidores eram considerados hereges. Jesus Cristo foi pendurado em um madeiro, então ele era maldito. E também, provavelmente, quando pegavam um cristão, diziam: você vai ter que negar sua fé. E como é que eles faziam? Você vai ter que insultar Jesus. Onde está a nossa base para isso? Porque, afinal de contas, precisamos de base bíblica para isso. Em Atos, capítulo 26, versículo 12, o próprio apóstolo Paulo diz: muitas vezes ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. A palavra blasfemar. Paulo dizia: eu tentei fazer com que eles fizessem isso. Provavelmente o blasfemar fosse maldizer ou insultar a própria pessoa
de Cristo para que esses cristãos renegassem a fé. Não temos registros de como Nero forçava os cristãos a renegarem a sua fé. Não temos. Mas temos em um período um pouco posterior, que é o período de Trajano, que acontece no 2º século. E aí nós temos aqui Plínio, que era o governador da Bitínia, exigia que os cristãos amaldiçoassem em Cristo como renegação do cristianismo. Isso era comum. E aí, próximo a esse período, temos um evento famoso que envolve Policarpo. Eu acho que você já ouviu falar em Policarpo, que era bispo de Esmirna, e alguns dizem que era discípulo do apóstolo João. Quando um procônsul romano chegou com ele, o procônsul chamado Estácio Quadrado, chegou com ele e fez uma exigência que nós conseguimos encontrar. Essa exigência dizia assim: diga, fora os ateus, jura pela divindade do César e blasfema contra Cristo. A resposta de Policarpo foi: servir a Cristo por 86 anos e nunca me fez nenhum mal. Como posso blasfemar contra meu rei que me salvou? Percebam que o ponto central era esse: blasfêmia contra Cristo. Então, são essas informações que nós temos como informações históricas acerca de uma possível blasfêmia contra Cristo, ou insulto contra Cristo. E, por último, a quarta forma, como eu falei antes, é muito provável que alguém em estado de êxtase estivesse proferindo maldição contra Cristo na igreja. Além da maldição, os perseguidores romanos exigiam algo. Eles diziam assim: diga, César é Senhor. Todavia os cristãos se negavam, porque esse era o ponto central do cristianismo. Quando Paulo escreveu a igreja a igreja de Filipos, ele recitou a declaração de fé do cristão, ou do cristianismo naquela época, mais especificamente aí, no versículo 10 e versículo 11 do capítulo 2, ele diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa era a declaração de fé da igreja. Quando você olha para aquela descrição que Paulo utiliza, que nós na teologia utilizamos o termo kenosis, ou esvaziamento de Cristo, alguns vão dizer que isso era uma declaração de fé da igreja, ou que isso era uma música da igreja, era aquilo que a igreja acreditava acerca da pessoa de Cristo. E aí quando você olha para o texto, você vai perceber: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quando os cristãos eram chamados a maldizer Cristo, e que em jogo estava, do outro lado, César é Senhor, eles diziam: não, nós não temos outro Senhor, a não ser aquele que morreu na cruz do Calvário por nós. Nós não temos outro dono. O único dono que temos é Jesus Cristo, aquele que pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Paulo nos diz que fazer essa declaração não é algo que faz parte da natureza humana. Você até pode fazer, é claro, hoje, mas não é algo verdadeiro, não é algo sincero. A Bíblia vai dizer que, sinceramente, o ser humano só pode fazer essa declaração se o Espírito de Deus mover o seu coração, ou converter o seu coração para que ele faça isso. E aí nós colocamos: homem nenhum pode fazer isso por si mesmo. Somente o Espírito pode capacitá-lo a proferir essa declaração de fé. Por outro lado, homens influenciados pela carne só podem maldizê-lo, da mesma forma como fazem os homens influenciados pelos demônios que estão inseridos na falsa religiosidade. São essas verdades que o texto vai nos mostrar.
quando Paulo lembra sobre o passado daqueles irmãos e lembra sobre o presente daqueles irmãos, há um contraste muito grande. A fonte de nossa conversão é Cristo. Somente o Espírito Santo pode fazer com que o homem declare que Cristo é o seu Senhor. Eu não tenho capacidade de fazer isso por mim mesmo. Paulo parte da conversão daqueles irmãos, para que depois ele chegue na parte dos dons. O que ele está dizendo? A conversão não é de vocês, não é algo que surgiu na própria natureza de vocês, porque não existe homem que possa confessar Jesus Cristo como seu Senhor, se não for o Espírito Santo. E aí ele chega e diz: o Espírito Santo é a única fonte de todos os dons espirituais. Ele é a fonte de sua conversão e também a fonte de sua capacidade espiritual. O famoso psiquiatra e psicoterapeuta Carl Jung disse algo que eu achei interessante. Ele diz assim: todos nascemos originais e morremos cópias. Isso é bem profundo. Deus nos fez originais e lhes damos o desprazer de virarmos cópia dos outros. Ou nós mesmos, o tempo todo queremos impor isso às pessoas. Nós queremos que as pessoas façam a nossa vontade. Eu estava lembrando, quando meditei sobre essa frase, e também sobre a questão do texto, sobre os casamentos que eu já fiz parte, de alguma forma já aconselhei alguns casais. E sempre quando eu inicio, eu procuro dizer para os casais, quando a gente está falando sobre a parte dos convidados. E às vezes é comum a gente ouvir as pessoas dizendo: a minha mãe quer que eu convide fulano de tal, e o meu pai quer que eu convide fulano de tal. Eu digo: vamos parar aí. O casamento não é da sua mãe. E o casamento também não é do seu pai. Os convidados têm que ser os convidados de vocês. São as pessoas que vocês querem que estejam no casamento de vocês que vão estar. Isso precisa ficar muito claro na conversa com os pais de vocês. Hoje mesmo eu disse isso para um pai. A sua filha precisa fazer aquilo que ela quer. O casamento é dela e não o seu. A sua vez já passou. Os convidados são os convidados dela e não o seu. Eu já vi pai dizendo: olha, tem que ser o fulano de tal que tem que fazer. O jovem e a jovem estavam querendo que um pastor fizesse o casamento, e um dos pais disse: não, eu quero que o pastor fulano de tal faça. Eu quero que a tua tia fulana de tal participe do casamento. Mas ele disse: eu não quero convidar minha tia. E eu não tenho nenhuma afinidade com ela, então por que eu tenho que convidar? Ele não falou dessa forma, eu que estou falando já bravo. Mas a gente percebe que o tempo todo tentamos impor a nossa própria vontade para as pessoas. Nós queremos moldar as pessoas conforme os nossos próprios padrões. Ou aceitamos que as pessoas nos mudem. E aí, Carl Jung diz: todos nascemos originais e morremos cópias. É lastimável como o tempo todo esperamos que as pessoas façam aquilo que gostaríamos que fizessem, ou que fossem iguais a nós, ou as consideramos de uma classe inferior por não terem os mesmos dons que nós. Aqueles irmãos estavam considerando os outros de uma classe inferior. O meu dom aparece mais, o meu dom é mais sobrenatural do que o seu, então eu sou mais importante do que você. E aí o Paulo estava quebrando naquela igreja, e Paulo vai dizer: olha, vamos parar aqui. A começar da conversão de vocês, nada de vocês. A conversão só aconteceu porque o Espírito Santo de Deus operou na vida dos irmãos. E outra coisa, aquilo que vocês eram antes não vale nada. O que vale é a partir de agora. Em meio à guerra sobre quem era o mais importante ou o mais poderoso, por causa do seu dom, Paulo diz no versículo 4:
diferentes tipos de dom, mas o Espírito é o mesmo. E aí ele diz, o que ele está dizendo? Há uma variedade de dons, mas eles só possuem uma origem. Eles só possuem uma origem. Não é porque o seu dom seja mais espetacular ou mais aparente do que o meu, que seja de uma fonte diferente. Precisamos abrir um parêntese acerca disso. Eu acredito que todo aquele que já terminou o ensino médio, que já estudou mitologia grega, sabe que existia um Deus para qualquer coisa, para cada coisa. O panteão lá, os deuses do Olimpo, tinha Deus para tudo. Para fogo, para água, para o diabo, a 4 existiam deuses. Quando você vai ler a Bíblia, você vai perceber que haviam deuses para várias coisas. Também, a compreensão do mundo antigo é que existem vários deuses. E, inclusive, não existia muito essa ideia de ateísmo lá. O ateísmo é algo que é mais recente nosso, principalmente a partir do século XVIII, século XIX. Eu acho que eu já citei aqui para os irmãos que, se eu não estou enganado, no século XIV, se você quisesse xingar alguém, você o chamava de ateu. Hoje você chama de fascista. Naquela época era de ateu. Xinga o cara e diz, tu és um ateu, seu ateu miserável. E aí dava briga. Mas depois, hoje parece que é um elogio. Mas naquela época era assim. Era assim. No contexto antigo, existiam deuses para cada coisa. É provável também que os irmãos entendessem ou estivessem entendendo que a fonte minha de dom, por ser o meu dom mais sobrenatural do que o seu, seja de uma fonte diferente. Paulo diz, não é assim. A palavra que ele utiliza aqui é a palavra grega que é usada para dom, é charismaton, que literalmente significa dons da graça, ou dádiva da graça de Deus. É algo que você ganhou, não porque você mereceu esse dom, é porque a graça de Deus lhe premiou com o dom além da salvação, que também está totalmente interligado com isso. Por sua vez, Paulo afirma que há distribuição de variedades de serviços, que a palavra literalmente é ministério, quer dizer, literalmente é serviço, mas aí está na sua Bíblia, provavelmente como ministérios. Mas ele diz, o Senhor é o mesmo. Não há um Deus diferente para cada tipo de ministério que exercemos na igreja. Notem, versículo 5, ele está construindo o fundamento para dizer, a partir do versículo 12, que apesar das diferenças, assim como um corpo atua em unidade, os dons que Deus deu à sua igreja foi para completá-la, no sentido de que a igreja faça a vontade de Deus de uma forma, eu diria que da forma mais perfeita que o ser humano poderia fazer. Existem, ele diz, diferentes tipos de atividades na igreja, mas é Deus que literalmente energiza todas elas. Essa palavra aqui está muito próxima da palavra grega que aparece lá, provavelmente é a palavra que originou a nossa palavra energia, que ele atua. Então é o Espírito Santo de Deus que faz isso. E aí no versículo 7, ele vai nos dizer que a manifestação do Espírito na vida da igreja visa o bem comum de todos. Olhe para o texto, ele diz, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, que seria o bem comum de todos os irmãos. O seu dom, nós colocamos aqui, o seu dom não lhe foi dado para o seu próprio bem-estar. Se o dom que Deus te deu não está sendo usado para a edificação da igreja, você não passará no teste de prestação de contas. Refere quando fala sobre a parábola dos talentos. Para mim, na minha concepção, dons e talentos são a mesma coisa. Aqui nós temos a palavra carismaton, que é dons da graça, ou a capacidade
que a graça de Deus nos dá para desenvolvermos algo, e Jesus Cristo utiliza com outra linguagem quando ele se refere a uma medida de peso, que nós conhecemos como talentos. Parece-me que é a mesma coisa. E aí do verso 8 ao verso 10, nós temos uma lista de dons, de 10 dons. Você chegar em casa, conte. O primeiro é sabedoria, que é a palavra Sofia, que vocês já conhecem. Clemente de Alexandria, um teólogo do século, ele viveu no século II ou século III, definiu a sabedoria da seguinte forma: como o conhecimento das coisas humanas e divinas, de suas causas. Essa é a compreensão que ele tem. O que nós entendemos que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é isso que colocamos aí. O crente que possuía o dom da sabedoria tinha sempre uma palavra que representava a vontade do próprio Deus para a vida da igreja. Eu acredito que nunca querendo impor a sua vontade, nunca querendo ganhar no grito. O que é ganhar no grito? Nós estamos à beira de uma discussão sobre a decisão de alguma coisa e de repente vem aqueles que querem impor a sua própria vontade, defendendo o que é a vontade de Deus de uma forma alterada, que nós percebemos que tem mais de carnalidade do que da vontade de Deus. Quando nós olhamos para isso aqui, a gente percebe que é isso. A igreja está precisando tomar uma decisão, ou o irmão está precisando tomar uma decisão, e de repente vem aquele que tem o dom da sabedoria, e diz: irmãos, o que você acha? Não seria esse o melhor caminho? Ou a igreja está diante de uma assembleia, está diante de um impasse sobre um determinado assunto, já discutiu muito, e de repente o irmão levanta a mão e dá uma palavra lá, e diz: irmãos, que tal nós tomarmos essa decisão? E quando o Espírito de Deus atua na minha vida, ou está atuando na minha vida, assim como está atuando na vida do irmão que falou, e dos outros, vai haver uma compreensão de que esse é um direcionamento de Deus. Algo não gritado, ou não levantado e dito assim: eis que digo para todos vocês que Deus está me dizendo que é isso que nós devemos fazer. A sabedoria não era algo dessa forma. Sempre que nós olhamos para essa palavra, transmite justamente essa ideia de que esse irmão daria uma palavra que representava a vontade do próprio Deus para a vida da igreja. Pois a sabedoria como dom, precisamos entender, vem de uma comunhão profunda com Deus, para direcionar a sua igreja da melhor forma. E aí a segunda palavra da lista é a tão controversa, coloquei assim, porque de fato é controversa, a palavra é gnosis, que é conhecimento. Só lembrando aos irmãos que existe uma palavra grega chamada oida, tá? Que significa conhecimento. Você já deve ter lido. Se você lê a Bíblia constantemente, você já deve ter visto Paulo dizer sabemos. Ela geralmente é traduzida como sabemos, mas a palavra quer dizer conhecer também. Aí nós colocamos aqui que, diferente de oida, um conhecimento mais conceitual, aí, que é o que significa a palavra gnosis. Gnose significa um conhecimento experimental. Melhor dizendo para os irmãos, enquanto oida se refere a um conceito, ou até mesmo a algo que você diz, vamos colocar aqui, eu já vi você uma vez aqui, ou duas vezes, ou até mesmo você tem frequentado esta igreja há alguns meses, depois que ela abriu, e alguém chega e me pergunta: você conhece o fulano de tal? Eu digo: eu conheço. Mas eu nunca falei com você, eu falei poucas vezes. A palavra que o grego usava era a palavra oida. Mas, quando alguém chega e me pergunta: você conhece a Leoneide? Era com essa palavra que eu respondia. Leoneide, para aqueles que não sabem, é a minha esposa que está aqui. É o conhecimento experimental. Um conhecimento mais profundo daquilo que se diz. Então,
neste contexto, nos parece que gnose ou conhecimento parece ser a sabedoria sendo colocada em prática para o benefício da igreja. Nos parece que é isso que o apóstolo Paulo diz, e em seguida vem a fé. E eu queria colocar uma citação aqui de um comentarista bíblico chamado William Barclay. Ele diz assim: não é só a convicção intelectual de que algo é certo, no sentido da sabedoria como um dom. É a crença apaixonada por algo que faz com que o homem dê por isso tudo o que é e tudo o que tem. É a fé que fortalece a vontade e estimula a fibra do homem para a ação. É a fé que converte a visão em atos. É esse conceito que William Barclay defende como sendo a fé. E ele, inclusive, no contexto, vai lembrar sobre a fé que move montanhas. Aqui eu abro mais um parêntese. Muita gente, inclusive eu ouvia quando era adolescente, uma igreja batista, um irmão falando sobre fé, contava a história de uma senhorinha que disse que ia ter fé, e aí ela decidiu provar essa fé que ela tinha, e ela fechou o olho, tinha uma montanha, e aí essa mulher fecha os olhos e ora para a montanha sair de lugar, e aí quando ela abriu, olhou lá e a montanha estava no mesmo lugar, ela disse: eu sabia que isso não ia acontecer. Eu ouvi muito essa história, eu não sei se é verdade, e também nem quero saber se é verdade. O certo é que quando Jesus fala sobre a fé, que é capaz de transportar montes, Jesus não está falando sobre fechar o olho e dizer para uma montanha sair de um lugar e ir para o outro. Ele está dizendo que a fé genuína é capaz de fazer com que o impossível aconteça. Ele não está falando sobre coisas que não têm sentido, que nós não necessitamos. Barclay, quando fala sobre esse conceito, ele cita aquilo que Jesus Cristo disse. O próximo dom é o dom de cura. Versículo que está diante de nós, ele fala sobre isso, sobre a cura. E aí eu queria, mais uma vez, falar sobre questões contextuais, que eu acho que são importantes para nós entendermos esse texto. Na cidade grega chamada Epidauro, havia um templo construído em homenagem a Esculápio. Esculápio era o deus da medicina. Eu acho que até a Leoneide tem no jaleco dela uma homenagem a Esculápio, que é a cobra desenhada. O pessoal da medicina, aí da odontologia, tem. Ele era representado por isso. Havia esse templo lá, e ainda em tempos recentes tem sido encontrado algumas inscrições aí em tabletes de pedra, argila, onde os seus adoradores dizem que foram curados de alguma doença. Então, os arqueólogos têm encontrado alguns vestígios históricos sobre a adoração a Esculápio. E em Roma foi construído um templo também em homenagem a Esculápio. Dizem os historiadores que a Roma enfrentou por um período de pandemia, e aí eles decidiram que teriam que fazer um templo a Esculápio para que a pandemia passasse. E eles levaram uma cobra lá do templo de Esculápio, a cobra sumiu, fugiu, e aí onde ela caiu na água para fugir de uma vez por todas, ela já estava escondida no barco, e eles entenderam que naquela ilha próxima ali teria que ter o altar, ou pelo menos o templo em homenagem a Esculápio. E aí o templo foi feito, depois que a coisa foi resolvida lá, dizem que a pandemia acabou. Tá? Se você não acredita em Deus, seria uma alternativa aí, né? Aí o que nós temos aqui? Temos uma citação. Esse camarada aqui, a Valério Aper, um soldado cego, o Deus lhe deu um oráculo para vir e tomar o sangue de um galo branco. Olha só como o negócio era. Com mel e misturá-los num emplastro e ungir seus olhos por 3 dias. E recebeu a vista e veio e deu graças publicamente ao Deus. Então, esse aqui é um relato que nós citamos literalmente para os irmãos sobre aquilo que diziam sobre aqueles que adoravam, ou pelo menos buscavam esse Deus, Esculápio.
O ministério de Jesus, nós precisamos lembrar, foi desenvolvido em vários momentos a manifestação de cura. Assim como o ministério dos apóstolos foi desenvolvido também com curas, que nós entendemos que Deus usou, principalmente os apóstolos, para poder, era uma assinatura de que, de fato, aqueles homens tinham o conhecimento do próprio Deus, que eles andaram com Deus. Eles não apenas estavam falando que Deus andou entre os homens, mas esse Deus lhes deu poder para que eles pudessem operar alguns milagres, inclusive o milagre de cura. E por isso Paulo fez questão de dizer à igreja que a cura é uma dádiva proporcionada pelo Espírito de Deus, e não por qualquer outro Deus. Nesse caso, o próprio Esculápio. Talvez algum irmão da igreja estivesse pensando assim: eu tenho o dom de cura, mas quem me deu? Qual a origem? Paulo diz: foi Deus. É o Espírito Santo de Deus, é o Filho de Deus, que é o doador de todas as coisas. O interessante é que até o século IX, a igreja ainda praticava, ou pelo menos tentava praticar esse dom de cura. Como é que ela fazia? Quando a pessoa estava doente, a igreja realizava uma unção de cura. E com o tempo, depois do século IX, essa unção de cura foi mudada para a extrema unção, que é no momento em que o camarada está já desenganado, então se faz a extrema unção para o cara morrer. O dom de cura acredita que Deus pode curar, então ela realizava essa unção, orava pelo doente, e depois se torna apenas um ato religioso. Logo após, nós temos o dom de milagres. Essa palavra milagre, literalmente, é a palavra dinamis, que originou a palavra dinamite. Se refere a um evento fora do comum. É essa a ideia da palavra quando ela é cunhada no contexto bíblico, principalmente no Novo Testamento. Nós temos a palavra se referindo no Antigo Testamento à questão da abertura do Mar Vermelho. Olha só, não é todo dia que um mar se abre. Isso não é um evento comum, é o evento que vai contra as leis da física. Esse é um milagre. E aí nós temos no Novo Testamento a palavra se referindo, ou essa palavra sendo usada para uma mulher, quando Jesus cura uma mulher que há 18 anos era dominada por um demônio que fazia com que ela andasse encurvada. Isso está descrito em Lucas capítulo 13, versículo 10. Essa palavra milagre também é utilizada em João capítulo 2, versículo 11, quando Jesus transforma água em vinho. É essa palavra. William Berkeley, mais uma vez citando esse comentarista bíblico, sugere que esse dom se relacionava com uma espécie de exorcismo feito pelos missionários no primeiro século. Então, além dessa coisa fora do comum, parece-me que quando Paulo está dizendo que tinha alguns irmãos que tinham o dom de milagre, estava fazendo uma referência também àqueles que expulsavam demônios, que colocavam o diabo para correr como um evento fora do comum. Não sabemos, não temos certeza se era isso, mas outros exemplos bíblicos, como por exemplo, esses que nós citamos, fazem com que possamos entender que o conceito de milagre se refere a um evento fora do comum, é algo sobrenatural. Então Paulo acrescenta à lista o dom de profecias. Os profetas eram conhecidos pela igreja no primeiro século, e inclusive havia algumas prescrições para identificar um verdadeiro profeta, de um falso profeta. Uma dessas prescrições que a igreja fez era o seguinte: os profetas eram andarilhos. Eles vinham aqui na CIB, então a gente sabe que o cara era profeta, ele chegava aqui na igreja
e a gente dava oportunidade para ele. Depois ele ia lá para a Igreja Batista do Centenário, ele ia para da 63, para 76. Então, eles eram bem que andarilhos naquele contexto. Só que aconteceram alguns problemas, eu acredito que já no primeiro século, e aí a igreja estabeleceu alguns padrões, e um deles é, se esse profeta chegasse na igreja, e quando ele profetizasse, pegasse a palavra profetizasse, ou até mesmo pregasse, e no final ele pedisse dinheiro, era um falso profeta. Era assim que a igreja via. A igreja pensava dessa forma. O interessante é que, eu não sei se você gosta, quando eu vejo algum herege no Facebook, ou até mesmo no YouTube, eu ouço o que ele está dizendo e vou ver, para fazer uma análise da compreensão das pessoas acerca daquilo que aquele indivíduo está dizendo. E aí nós costumamos ver alguns discursos carregados de ódio, sem nenhuma base para refutar aquilo que está sendo dito, que é heresia mesmo. E aí o cara começa a xingar. Alguns que são crentes, eu acredito, chamam palavrão para o herege. Eu acho que pensando que isso dá poder para exorcizar o cara. Outros dizem assim, só Deus pode julgar. Hoje eu dizia para os irmãos da classe de discipulado, se nós seguirmos essa lógica, nós vamos ter que jogar todas as epístolas de Paulo fora. Talvez nós iremos ficar com apenas a epístola de Filemon, porque parece-me que é a única que Paulo escreve que não é para tratar sobre problema doutrinário, sobre herege. Citei para eles, a carta de Filemon é escrita a um crente rico que tinha um escravo chamado Onésimo, que foge, vai para Roma, Paulo está preso, Paulo encontra Onésimo lá, prega para Onésimo, Onésimo é convertido, e Paulo escreve essa carta e diz, leva para o teu patrão lá, volta para ele. E aí Paulo escreve e diz que não é mais para Filemon recebê-lo como o escravo, mas como irmão. Parece-me que, pelo menos é o que eu estou lembrado, que é a única carta que não é para tratar sobre heresia. E Paulo vai dizer, eu citei para os irmãos, que inclusive em Coríntios, Paulo vai dizer que tem ministros da igreja que são, na verdade, filhos do capeta. E aí você está aqui, não, o cara é filho do diabo, está pregando na igreja, tudo contra a Bíblia, e você, não, eu não posso julgar, porque só Deus pode fazer isso. Para de ler a Bíblia, ou pelo menos vai ler. Eu disse para os irmãos, João, as cartas de João, digo, o Evangelho de João, cartas de João, Pedro, tudo é escrito para combater herege. E aí o cara vem com a cara de pau dizer, não, eu não posso julgar um cara que está pregando a Bíblia errada. Felizmente é isso. Esse é o nosso contexto, em que as pessoas querem impor as coisas. E aí, já no contexto do primeiro século, a igreja percebeu o problema, entendeu que alguns malas, pilantra mesmo, estavam tentando fazer disso uma profissão e chegavam lá e diziam, tem uma palavra do Senhor aqui, terminavam de dizer, se pedia dinheiro pode mandar embora, não dê, esse é um falso profeta. A palavra grega para profetés significa falar perante, e nem sempre se referia à predição do futuro. Hoje a gente compreende a palavra profeta como sendo aquele que prevê o futuro. Além disso, essa palavra não tinha o mesmo significado do Antigo Testamento, ou pelo menos que era cunhado no Antigo Testamento. Precisamos entender, isso é sério. E aí nós colocamos aqui, que por não ter o mesmo significado do Antigo Testamento, que era aquele indivíduo carregado de autoridade, que aquilo que ele diz vai se cumprir integralmente, talvez foi por isso que ao invés de chamar os líderes da igreja de profetas, Jesus os chamou de apóstolos. Os apóstolos são os profetas do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, os profetas diziam assim diz o Senhor, ou escreviam assim diz o Senhor, e se cumpria. No Novo Testamento são os apóstolos, só que Jesus Cristo usa essa nomenclatura. Uma prova, para que vocês entendam que de fato era diferente, quando Jesus Cristo é preso, começam a dar uns tapas nele.
E os judeus diziam assim: profetiza, quem foi que te bateu? Era diferente do prever o futuro, eles tinham um significado diferente. Os profetas foram extremamente, digo para os irmãos, necessários para a vida da igreja, enquanto ela não tinha em mãos os livros do Novo Testamento. Então, esses homens eram necessários. Alguns autores, que eu gosto, tem vários livros dele, tentam dizer que esses profetas eram exclusivamente aqueles que pregavam a Bíblia. Significa aqueles que faziam exposição da Bíblia. Nós não temos como concordar com isso. Alguns deles previam o futuro. Nós temos Ágabo, que prevê que Paulo vai preso. Diferentemente do Antigo Testamento, não acontece conforme ele previu todos os detalhes, mas acontece. E a igreja entendia que eram pessoas que às vezes previam, mas a partir daquele ensino de previsão ensinavam também. Não tinha, era o mesmo peso do Antigo Testamento. E a igreja precisava, porque não tinha a Bíblia como nós temos hoje. O cânon das Escrituras não estava fechado. Então, se precisava de alguma revelação, digamos assim, hoje nós não precisamos mais disso. A Bíblia tem tudo aquilo que nós necessitamos para compreendermos. Eles não tinham os 27 livros do Novo Testamento. Hoje nós temos. Tudo aquilo que Deus quer para as nossas vidas estão aqui. Acreditamos que justamente por isso houve um cessar, pelo menos no sentido de, além de falar perante, de prever o futuro. Então Deus estabeleceu em sua igreja pessoas também capacitadas para julgar. Isso mesmo, julgar entre duas coisas, se o que estava sendo proferido em nome de Deus estava realmente vindo da parte dele ou de Satanás. Olhe para a Bíblia diz, olha, Deus estabeleceu na igreja pessoas com o dom de julgar. E aí você vai lá, não lê a Bíblia e diz, não, só Deus pode julgar. Alguns nem escrever sabem, ainda dizem, só Deus pode me julgar. E diante da falta de compreensão que se tem daquilo que as Escrituras nos dizem, esses homens, segundo o que a gente compreende, que Paulo diz, eram os juízes dos dons. Eu estou aqui profetizando diante dos irmãos. O homem que tinha o dom de discernimento, olhava e dizia, esse cara aí está falando alguma coisa que não é de Deus, isso é do diabo. Não é de Deus. É nesse contexto de algazarra, onde Jesus Cristo estava sendo insultado, Paulo diz, na igreja, Deus estabeleceu homens com a capacidade de julgar. Quando nós fizemos a exposição do capítulo 6, Paulo disse, quando os irmãos estavam levando outros aos tribunais, ele disse, não tem gente sábia aí na igreja, também com a capacidade de julgar, fazer julgamento entre os problemas que os irmãos têm? Está tudo escrito na Bíblia. Quando você diz que ninguém pode julgar ninguém, o que você vai fazer com isso aqui? Por último, nós temos dois dons que são relacionados à variedade de línguas e interpretação delas. A palavra língua estranha, mais uma vez, não existe essa palavra na Bíblia, no grego original. A única Bíblia que eu já encontrei até hoje, das que eu tenho, é a linguagem de hoje, que não é uma tradução, é uma paráfrase. Então já é uma certa interpretação do texto, não é tradução. A palavra grega glossolalia, que ela não aparece aqui com essa terminação, mas no sentido geral é isso, ou glossa, usada aqui significa idiomas, e o órgão da boca, a língua. Então, em muitos momentos, todas as vezes que você for ler a Bíblia e aparecer a palavra línguas, e aparecer língua estranha, se a sua Bíblia, geralmente adolescentes, jovens, utilizam Bíblias com uma facilidade de leitura, que às vezes já vem carregada com alguma coisa que o texto em grego não diz. Primeiro, se aparecer estranho, você desconsidera. Outra coisa, quando aparecer línguas, pense que ele está se referindo a idiomas. Literalmente é isso que a palavra quer dizer. Em algum contexto você vai perceber que é o órgão da boca. O grego entendia dessa forma, ou línguas ou idiomas. Sendo assim, Paulo afirma
que o Espírito Santo outorgou a capacidade para alguns indivíduos falarem vários idiomas. É essa a ideia que se tem do texto. E outros de interpretá-los. Aqui nós não iremos nos aprofundar muito sobre isso, porque lá no futuro nós iremos fazer, quando Paulo for falar de uma forma mais detalhada, quando ele citar sobre a questão desse dom para a edificação de si mesmo, dentre outras coisas. Então a gente vai, aqui, por enquanto, ele só está descrevendo a quantidade ou variedade de dons que a igreja tem. Então, mais adiante, nós iremos falar um pouco mais sobre esse assunto. A ideia dele é que todos os dons citados são realizados na vida da igreja pelo mesmo Espírito. Esse é o propósito central do texto, que distribui de uma forma individual como ele quer, conforme o versículo 11. Isso quer dizer que ninguém tem alguma autoridade ou pela sua própria vontade irá receber o dom que quiser. Quem me dera? Quem me dera? Eu acho que eu não escolheria pregar, não. Aqueles irmãos pensavam que podiam. Eles pensavam que a fonte dos seus dons poderiam ser outra pessoa, além do Espírito Santo. Eles pensavam que poderiam escolher o dom que, de alguma forma, os evidenciasse mais. Paulo diz, não é assim. Ninguém tem autoridade, ou pela sua própria vontade irá receber o dom que quiser. Ou ninguém pode exigir um dom do Espírito. Ele dá do jeito que ele quer, com o propósito que ele quer, para o benefício da igreja e não meu. Não meu benefício pessoal. Vamos encerrar com algumas considerações sobre esse texto. A primeira delas é aquilo que o texto nos diz como verdade central. O Espírito Santo é a fonte de tudo que somos espiritualmente. A partir da nossa conversão até as capacidades que temos para exercermos algum ministério na igreja. Esse é o ponto. A igreja é uma diversidade que o Espírito Santo faz viver em unidade. Olhem só. Você tem capacidade diferente, você é diferente de mim, mas mesmo assim, como foi um único doador, essa igreja vai viver em unidade, ou pelo menos deveria viver, que não era o caso da igreja de Corinto. Paulo vai chamar a atenção desse povo para entender isso. Se nós temos a única fonte de capacidade, é claro que nós devemos viver a unidade. O Espírito opera tudo em nós, desde a nossa conversão a Cristo. O texto nos disse, depois de nossa conversão, o Espírito Santo nos capacita para servirmos ao Senhor e à sua igreja por meio dos dons que Ele nos dá. Então, essas verdades são centrais e são importantes para as nossas vidas. É aquilo que o texto está querendo nos dizer. Então, a partir daqui, eu acho que fica mais fácil nós compreendermos a partir do versículo 12, até o final do capítulo. E o capítulo 13, quando Paulo vai destacar, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Baixe a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, a Tua palavra está diante de nós, Pai. Ela nos chama a atenção para o fato de que nós somos depravados mesmo. Como Paulo disse em Efésios, nós estávamos mortos em delitos e pecados. E o Espírito Santo nos ressuscitou, Ele nos deu vida. E depois de nos dar vida, o Espírito Santo nos capacitou para exercermos ministérios nesta igreja, ou aqueles que estão aqui que não fazem parte desta igreja, que congregam em outro lugar. Eles precisam abençoar outras pessoas através dos dons que foram dados pelo Espírito Santo do Senhor, que é a fonte de todas as coisas. Senhor nosso Deus, essas são verdades simples que aquela igreja do passado estava compreendendo de forma errônea. E muitas vezes hoje nós continuamos a entender
esses dons ou essas verdades de uma forma errônea também. Por isso eu te peço que nos ajude, que teu Santo Espírito que habita na vida de cada um dos teus servos que aqui estão, possa despertá-los a que busquem ao Senhor da forma correta para exercerem os seus dons para a glória do teu nome. Não para engrandecimento pessoal, como muitas vezes somos tentados a fazer pela posição que temos. Dá-nos a tua graça a cada dia. É o que eu te peço em nome de Jesus. Eu te agradeço. Amém.